Então, fica conosco. Então, com certeza, se você parar agora, respira, desliga a televisão, desliga a sua internet, tá? E esquece o que o mundo está falando lá, esquece o noticiário, para um pouquinho agora, porque já se faz tarde. Agora eu vou te dar uma dica, tá? Eu falo bem baixinho aqui para ninguém escutar, tá? Eu vou falar só para vocês. Faça como aqueles discípulos fizeram. Fala assim, fica, Jesus, porque o negócio está escuro. Agora está escuro, estamos vivendo tempo de trevas. Fica conosco, tá? Porque com certeza ele vai te iluminar. E aí é onde aconteceu o milagre. Quando eles entraram ali e prepararam a mesa, e quando aquele homem estranho, né, aquele homem estrangeiro que eles encontraram no meio do caminho, e começou a abrir a escritura para eles, pegou o pão, verso 30 diz assim, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhes deu. Veja bem, agora Jesus faz algo que eles viram na Páscoa. Eles viram essa mesma atitude na sexta-feira. Ou seja, o que era a Páscoa? Era o partir do pão, era compartilhar o pão, deu graças. Aí naquele momento abriram-se os olhos, né? Então, o verso 33 diz, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Não era isso que eu ia ler. É o verso 31. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E naquele momento que eles conheceram que era Jesus que estava falando aquelas palavras, estava dando aquelas orientações, então eles reconheceram que era Jesus. Mas exatamente nesse momento, Jesus desapareceu. E qual foi a atitude deles quando eles reconheceram que era Jesus? É o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles também contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Ok? Então, essa é a lição que nós podemos aprender na quarentena, tá? Nesse momento de dificuldade, pode ter certeza que Deus tem uma palavra, Deus quer agir na sua vida, como agiu na vida daquelas mulheres, como agiu na vida de Pedro e João, e como agiu na vida desses apóstolos, tá? Desses discípulos que estavam a caminho de Emaús. Então, se você está nessa situação, como as mulheres, está apavorada, já correu lá para o sepulcro, o que aconteceu? Jesus morreu e agora? Calma, Jesus falou que depois desse período ele vai voltar, vai passar, é apenas um período, é apenas uma fase, né? Talvez você esteja como aqueles discípulos, né? Talvez você é impulsivo e está como Pedro e correu lá para o sepulcro. O que está acontecendo? E agora? Vamos lá, corre, vamos lá para o sepulcro. Não, não é para ir para o sepulcro. Jesus falou para esperar que ele ia voltar. Então, não adianta você correr, querer confrontar o problema. Talvez se você correr para confrontar o problema, isso vai te atrapalhar, tá? Então, volta lá e fica, espera Jesus voltar. Ou talvez você também tenha agido como esses discípulos. Você já deixou o foco lá, já que as igrejas fechou, acabou o círculo de oração, não tem mais ensaio do grupo de louvor, o pastor só está fazendo live, a igreja está fechada, não tem como fazer mais nada. E aí você vai pegando o lado negativo e dando mais valor ao lado negativo, que vai se afastando do foco, que foi o que aconteceu com esses discípulos, mas que no meio do caminho você venha encontrar com Jesus, tá? E nesse momento aí que está onde eles diz, o verso 36 diz assim, ó, e falando eles dessas coisas, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco, tá? Então, vamos manter a paz e esperar. Deixa Deus trabalhar no tempo dele, deixa Jesus trabalhar no tempo dele. Então, vamos abraçar essa palavra que Jesus disse para aquelas pessoas, paz seja convosco, tá? Que nesse período de quarentena, paz seja convosco, porque é apenas uma fase, tá? E após esse período de 40 dias, Lucas encerra aqui esse capítulo 24, mostrando a experiência que tiveram com Jesus, tá? Leia esse capítulo 24 inteiro. Eu vou apenas concluir aqui a partir do verso 49.
que é exatamente o tema, diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E levou-os para fora, até Betânia, e levantando as mãos ao céu, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E aqui se encerrou a quarentena, né? Os 40 dias que Jesus ficou com ele, se encerra dessa forma, dizendo, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, ou seja, voltaram para o foco. Talvez você saiu do foco, volte para o foco. É apenas uma fase, vai passar, daqui a pouco vai ficar tudo bem. E daqui a pouco Jesus entra e diz, paz seja convosco. E diz, e estavam sempre no templo, fazendo o quê? Louvando e bendizendo a Deus, tá? Então, que nessa quarentena, essa seja a nossa maior lição. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, tá? Aí vem a surpresa que é no livro de Atos. Vamos ver o livro de Atos? O final da quarentena, o que nos espera? Atos, que inclusive é o próprio Lucas, tá? Esse Lucas que nós acabamos de ler, foi exatamente ele que escreveu o livro de Atos. E, para encerrar, vou ler aqui os primeiros versículos de Atos, capítulo 1, onde Lucas está falando assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de, está escrito aí? 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes, no período da quarentena, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ou seja, Jesus está falando, olha, segura firme nessa quarentena, porque quando essa quarentena terminar, vai começar, vocês terão uma surpresa, e não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Veja bem aqui a tendência que nós temos de sair fora do foco, né? Jesus está falando com eles acerca de algumas coisas que iriam acontecer próximo, e eles estavam com o foco voltado para outra coisa, mas agora o pessoal vai restaurar o reino para Israel, né? Então, Jesus vai puxar eles por foco de novo, no verso 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E para encerrar a quarentena, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens Galileu, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Ok? Então, aqui, que nós possamos aprender, né, com essa primeira quarentena que nós vemos aqui, os 40 dias que Jesus passou após a ressurreição, que é justamente exatamente essa fase que nós estamos. Na semana passada nós tivemos a celebração da Páscoa, né, celebrando a morte e ressurreição de Cristo, e foi exatamente nesse período que aconteceu essa quarentena que nós acabamos de falar aqui, e que essa quarentena
possa nos trazer grandes lições, tá bom? Fiquem todos aí na paz do Senhor e um grande shalom para todos.